contar para vocês como foi quando eu tive a crise de ansiedade. Eu estava num momento difícil da minha vida, de muitos desafios. Tinha a questão profissional, eu tinha saído de uma empresa e fiquei 3 meses sem trabalhar. Questões pessoais de relacionamento, questões familiares. A gente vai lidando, vai gerenciando, mas nem sempre a gente consegue digerir tudo, né, no tempo que as coisas estão acontecendo. E aí eu fui no Rock in Rio. Tem bastante tempo isso, acredito que uns 8 anos por aí. E no Rock in Rio foi ótimo, cheguei, fui ao show, dancei tudo. Em determinado momento eu estava sentada e olhei para o lado e veio todo o mal-estar, que eu não fazia ideia do que era, porque a impressão que eu tive é que eu estava de fato passando mal fisicamente. Aí eu fui, levantei, chamei minha amiga que estava comigo, nós fomos andando, falei, preciso ir lá para o posto de saúde. Aí fui, esperei para ser atendida, já cheguei falando, olha, eu tô passando muito mal, eu acho que a minha pressão tá muito alta ou muito baixa, não sei o que é, muito estranho. Aí fui descrevendo para ele aquela sensação de não cabia no corpo e que eu tinha que andar, era só o que eu fazia. Andei aquele Rock in Rio sem parar, porque era o que me fazia, assim, gerenciar aquele mal-estar. Aí o médico me atendeu e falou, ó, vou medir sua pressão e tudo, mas eu tenho certeza que tá tudo bem. Você vai melhorar quando você for embora. Eu falei, mas eu não posso ir embora, porque minha amiga me trouxe e ela quer ver o último show, eu não vou fazer isso com ela. Enfim, depois que ele mediu pressão e verificou que estava tudo bem, eu fiquei mais tranquila em relação a saber que eu não estava tendo um colapso físico, digamos assim. Mas o mal-estar que eu fiquei foi muito ruim. E aí eu fui na fila do banheiro, quando eu vi aquele monte de gente na fila do banheiro, eu recuei. Começou a dar mal-estar de novo. Quer dizer, o desequilíbrio ele começou e ele dava uma melhorada, mas não ficava muito bem. Na época, eu praticava o Ho'oponopono e eu tinha uns áudios de umas meditações que eu acompanhava. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu telefone, que eu tinha os MP3 baixados, coloquei no ouvido, fiquei ouvindo a meditação. Olha só, no Rock in Rio ouvindo a meditação, mas por quê? Foi o meu instinto ali. Eu já tinha aquela referência daquela voz falando que aquilo ali eu costumava fazer quando eu estava em casa, antes de dormir. Então aquilo foi me remetendo a uma situação assim de conforto, de tranquilidade, e é o que foi me trazendo para poder melhorar, para poder continuar. Eu consegui ficar até o final. A gente fica meio desestabilizada, porque qualquer coisa parece que vai acontecer de novo. E aí foi isso. Aí passou, eu associei a quê? A fobia, né? Aquele monte de gente, um lugar aberto, tá distante, eu estava cansada. Eu estava na TPM, eu tinha tido uma enxaqueca muito grande naquele dia de manhã. Eu cheguei em casa do trabalho, troquei de roupa, saí, então juntou muita coisa de cansaço, fora o que eu já vinha tendo de experiência na vida em relação às situações que eu falei antes. Passado alguns meses, eu já nem lembrava mais disso, ficou uma coisa muito ligada ao evento. Falei, acho que nem tão cedo eu vou a um show assim grande, em lugar aberto. Eu estava trabalhando no escritório, tranquila, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Estava conversando com um amigo, só que era assim, um computador virado para cá e outro virado para lá. E o ar-condicionado parou, sabe? Desligou, desarmou. E aí, não sei se eu ou ela comentamos, e o ar parou. Pois é, falei, tomara que não fique abafado, tomara que não fique, né, sem ar. Sem o ar-condicionado. Mas aquilo foi o gatilho para disparar um sistema de alerta. E eu entrei na crise do pânico ali. Estou falando isso hoje porque já examinei a situação e percebi qual foi o gatilho. Na hora, eu simplesmente, a impressão que eu tive é que do nada, eu comecei a passar mal. E eu senti assim, eu preciso sair daqui correndo. Eu peguei meu telefone em cima da mesa, levantei sem falar com ninguém, fui pro corredor, peguei o elevador, desci, quieta, com cara de paisagem, porque a impressão que eu tinha é que se alguém me perguntasse alguma coisa, ou eu ia começar a chorar sem parar, ou se a pessoa encostasse em mim, eu ia empurrar com força, porque a gente fica pronta, né, para luta ou fuga. Então realmente a pessoa pode ter um ato de violência assim, de empurrar, para poder se sentir solta, que é uma sensação de que você tem que sair dali,
Aí desci, fui pra rua, dei 2 voltas no quarteirão, que era bem grande, ali na Praça 15, para poder começar de alguma maneira a me centrar. Mas eu estava já com a mão muito gelada, com muito mal-estar, já bem trêmula, no sentido que eu não ia conseguir voltar para o escritório. Aí eu liguei para minha amiga, pedi para ela descer com a minha bolsa, ela sem entender nada, ela não tinha nem percebido que eu tinha saído dali. E aí peguei um táxi e fui para casa. Quando eu cheguei em casa já aos prantos, minha mãe achou até que eu tinha sido demitida. Eu falei, mãe, eu tô passando muito mal, eu acho que é crise de pânico. E dali, aquele dia foi quase que o dia inteiro me sentindo mal. Mas naquela semana, tive que ficar uma semana de licença, porque desestabilizou demais. Naquela semana mesmo eu já procurei tanto o tratamento holístico, com as terapias integrativas, quanto procurei o psiquiatra. Fui, porque eu ainda não entendi exatamente o que era. E foi a partir disso que eu fui me aprofundando para poder entender e compreender o que era aquilo que estava acontecendo com o meu corpo. Porque a impressão que dá na hora é assim, sou refém disso, não tenho mais paz, como é que vai ser minha vida agora? E a pessoa pode até entrar numa depressão, porque ela tem uma sensação de não ter controle sobre o corpo, controle sobre a reação, controle sobre o emocional, controle, como eu falei antes, né? De não conseguir gerenciar, sabe? Porque, por exemplo, sei lá, a gente tem controle sobre as coisas no sentido de, eu quero ir no banheiro, você tem um controle de esperar um pouco, de ir depois e tudo. Você tem um controle, né? Um ser humano que esteja no seu equilíbrio no sentido geral, ele consegue ter um controle de, mesmo que tenha um pouco de medo, ele vai e arrisca. O medo servindo como o quê? Como só um sinalizador de, olha bem, vê aí se não tem perigo, ou vai com cuidado, né? Você está passando por uma ponte estreita. Tem que ter um medinho, eu não digo nem medo, você tem que ter consciência do risco. Só que nós interpretamos muitas vezes a consciência do risco como medo. Mas se o medo só está te trazendo a consciência de que existe um risco, então ele é positivo. E você não precisa nem chamar de medo, pode chamar mesmo de consciência. Agora, se o medo já vai te paralisando, ou já começa a antecipar situações, porque essa antecipação, ela é também um mecanismo natural, porque é o quê? Vou fazer algo. Então, sua mente já te antecipa os riscos. Então, nesse sentido, é que ele é positivo. Só que essa antecipação a gente acaba trazendo no desequilíbrio, a gente acaba trazendo como uma verdade. E aí se torna um medo paralisante, angustiante, que vai desequilibrar, que vai gerar crises, que vai gerar todos esses descontroles que chegam numa patologia. Aí eu me tratei, os primeiros 2 ou 3 meses eu tive que tomar medicação do psiquiatra. Não me senti muito bem, porque para mim a medicação tem que ser igual de criança. Então eu ficava muito me sentindo dopada. Teve um deles que eu tive reação de parecia que era a crise do pânico, que eu ia desmaiar, uma coisa muito estranha. Depois trocou e acertou. Mas eu tinha em mente, é uma questão pessoal, não é um conselho. Eu tinha em mente que existia uma forma de eu me tratar, que eu não precisasse ficar assim, refém de uma medicação, dependente de uma medicação para sempre. A gente sabe que existem doenças que necessitam de uma medicação para sempre para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, em alguns casos que tenha vida. Mas no caso da ansiedade, naquele momento que se acontecer um desequilíbrio muito grande, claro que a medicação alopática ela vai ser necessária. Mas ter isso como, primeiro, como único tratamento, ou ter isso como, a partir de agora, para ficar bem, vou tomar um remédio, tudo isso é muito limitante e não é necessário. Porque você fazendo o tratamento, você tem toda a condição de retornar ao seu equilíbrio natural. E da ansiedade voltar a ser o quê? Uma reação natural do corpo que simplesmente te avisa, olha, dá uma olhada, vê se tem algum risco aqui. Esse seria o ideal. Ou uma ansiedade, eu lembro quando eu era adolescente que ia ter festa final de semana, todos, praticamente todos, aquela ansiedade boa, né? Aquela ansiedade que eu queria tirar um cochilo depois do almoço, às vezes nem dava. Mas não era uma ansiedade de desequilibrar nem nada, era meio que uma euforiazinha, de ai, como é que vai ser, que roupa que eu vou usar, fulano vai estar, fulana vai estar, esse tipo de coisa. Então essa ansiedade é boa, a gente também não pode achar que qualquer ansiedade é ruim, que ela tem que ser combatida, não.
Ela tem que ser harmonizada para voltar a ser aquilo que ela veio ser, que é um sinalizador para nós. E aí, assim, ao longo dos meus tratamentos e do que eu fui aprendendo, até que eu li um livro, eu vou deixar aqui o nome do livro, eu acho que é Vencendo o Pânico. Se quiserem ler, tiverem interesse, é muito bom, porque ele explica justamente isso. O que o seu corpo está fazendo, o que ele está acionando, o que ele está gerando. Ele está aumentando a adrenalina, ele está te colocando pronto para luta e fuga. E esse entendimento, na hora que você está sentindo mal-estar, pelo menos para mim, ele é muito bom. E para as pessoas que eu costumo explicar, porque elas sentem o quê? O corpo está reagindo, mas está tudo bem. No mesmo que esteja rolando mal-estar, ela não deixa o que? A mente entrar naquela sensação de que agora ferrou, sabe? Isso para mim foi uma ajuda muito grande, contribuiu demais. A respiração é algo assim fundamental até hoje. Se eu perceber que eu vou ter uma crise de pânico, eu já começo a fazer a respiração e eu repito para mim mesma, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, recentemente, eu tive que fazer uma tomografia. A tomografia que usa aquela máquina do joelho, o negócio era no joelho. E eu tava super tranquila, fui e tava conversando com o médico. E aí na hora que ele me deitou, ele prendeu uma perna de cada vez. Aí ele falou assim, a perna não pode mexer. Eu falei, ok, tem que ficar parada. Aí eu, tá. Aí ele veio com um fone. Eu falei, pra que o fone? Vai botar musiquinha? Porque em cima assim do aparelho fica uma foto, né, de um céu com nuvenzinha pra gente ficar bem tranquilo. Aí ele falou, não, é porque o barulho da máquina é muito grande. Ele falou aquilo, juntou com não pode se mexer, a perna tá presa. E o que eu olhei para a máquina, só que é tudo muito rápido. Começou todo o desequilíbrio da crise do pânico. Eu sentei e falei, peraí, não vai dar. Ele, o que foi? Eu falei, não vai dar. Eu tô entrando em crise de pânico. Aí ele, Aí eu falei, Aí eu falei, gente, eu sou terapeuta, eu trato disso, eu tô em crise de pânico. Eu achei engraçado. Aí fiz a respiração, fui trazendo para o racional, tá tudo bem, mas já tava com aquele mal-estar. Não entrei, sabe? Mas eu fico um mal-estar muito grande. Aí eu falei, eu posso remarcar? Existe essa possibilidade? Aí ele falou, existe. Aí eu falei, não é um problema? Ele, não, porque muita gente não consegue fazer. Aí eu falei, então tá bom. Aí saí, remarquei para 2 dias depois. Aí comentei com uma amiga, eu já ia me preparar, eu ia fazer inclusive uma auto-hipnose. Mas aí minha amiga falou, vou com você, porque ela também é reikiana. Aí eu fui e falei, não, mas hoje eu tô bem. Na hora que eu deitei lá de novo, começou a mal-estar. Eu só falei assim, ai gente, acho que não vai dar. Aí ela, vai. Aí já começou a fazer o reiki, aí eu comecei a conversar com ela e aí pronto. Foi mais de 10 minutos em cada perna, quer dizer, fica quase meia hora ali. Realmente não dá pra você estar passando mal e tá ali, é muito ruim. E assim, o que o meu cérebro entendeu que era um risco ali, acho que é quando ele falou vai ficar preso, faz muito barulho, aquilo acionou uma coisa assim, eu imaginei que eu ia querer sair e me poder. E faz sentido? Não faz sentido para as minhas memórias. Eu não tenho uma lembrança que eu possa dizer que eu fiquei presa, mas faz sentido para a memória inconsciente que eu tenho. Eu ainda não fui a fundo disso, desse fato específico, porque eu já trabalhei os outros medos, as outras reações, né? Mas com certeza existe alguma memória traumática que foi acionada ali naquele momento. E não foi assim o lugar, foi quando ele falou. E aí, lógico, ele falou, eu já imaginei. Aí a imaginação já foi pro risco. Mas consegui ter o controle, o reiki ajudou ali na hora. Quer dizer, você ter em mãos uma terapia, uma técnica que te ajude, ou uma das dicas que eu falei, que você pode beber a água, respirar, falar que tá tudo bem, tudo isso vai ajudar você conseguir gerenciar aquele momento. Porque se ele tivesse falado, olha, não é possível remarcar, eu ia fazer, eu ia dar conta de fazer. Só que ia ser muito mais desconfortável. Então eu optei por não fazer. Mas assim, naquele momento foi uma escolha. Já não seria um limitador. Em outros tempos eu simplesmente acho que eu não conseguiria nem voltar.